Graça e paz, povo de Deus. Aqui, pastora Georgia, com mais um momento com a palavra, mais um momento onde nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, mais um momento onde nós vamos falar um pouco do que o Senhor tem colocado e tem transbordado no nosso coração. Amém? Eu te convido a você abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. O Senhor me chamou hoje para falarmos um pouco aos pais. Amém? Então abre a tua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. E compartilha, né? Compartilha com mais alguém. Nós vamos falar aqui um pouco a respeito de pais, né? A respeito de filhos, falar para os pais a respeito dos filhos, né? Como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Amém? Então eu te convido a abrir a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os no batente das portas de suas casas e em seus portões. Então, o que é que acontece? Amados, o que a gente tem observado são os filhos cada vez mais dispersos, né? Nós estamos vivendo um tempo onde as nossas crianças, elas são bombardeadas. Isso já é uma frase mais do que batida em todo canto. Nossos filhos estão sendo bombardeados de informações, de conteúdos, muitos deles nocivos para a pureza, muitos deles nocivos para a inocência, né? Muitos deles têm roubado a inocência dos nossos filhos de uma maneira terrível. E muitas vezes nós não nos posicionamos da maneira correta, né? Então o que é que Deus me tocou para fazer? Acorda, né? Chama esse povo para despertar. E é isso que eu pretendo fazer aqui hoje, né? Com um pouquinho de experiência que eu tenho, com um pouco que o Senhor tem me ensinado, não que Ele tenha me ensinado pouco, mas o pouco que eu tenho conseguido colocar em prática, eu queria compartilhar com vocês. O nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele, na medida que você pede, você recebe. Então, quando você pede ao Senhor que lhe dê entendimento sobre algo, você pode ficar certo que Ele vai te dar o entendimento que você precisa, Ele vai te dar a força que você precisa. O primeiro ponto que eu separei aqui foi sobre proteger. Uma das funções, das missões, nós vamos entrar aqui também, né, nessa passagem que nós lemos. Uma das missões dos pais é proteger as crianças. E quando a gente pega um aparelho desse celular e entrega na mão de uma criança e não prepara ela para o que vai acontecer. Gente, vê só, nossos filhos quando são pequenos, eles conhecem somente pessoas que nós permitimos. É tudo muito ali, muito controlado. Está sobre o nosso controle, sobre a nossa proteção, né? Então, quando eu digo assim, eu não quero que o meu filho conviva com pessoas fumantes, estou dando um exemplo, é muito fácil de controlar, porque eu simplesmente não permito que pessoas fumantes se aproximem dele, ele é um bebê, né? Então, os nossos filhos, eles estão muito sujeitos a serem, a proteção que nós permitimos. Então, quando eu permito que o meu filho, como esse exemplo que eu dei, não entre em contato com pessoas fumantes, é só eu dizer, olha, fulano, meu filho ainda é um bebê, não vem aqui visitar.
Enfim, né? Então, nós protegemos. No momento que nós entregamos um celular na mão dele, nós abrimos as portas para ele ir ao mundo inteiro. E para o mundo inteiro falar com ele sobre o que quer. Gente, uma vez me disseram, eu nunca pesquisei, mas uma vez me disseram que se você for no Google e você pesquisar, você encontra até como fazer a bomba atômica. Quer dizer, talvez você não tenha os ingredientes todos, mas, né, tem ali a fórmula. Quer dizer, então, você abre portas para seu filho conhecer e ir aonde você não tem como protegê-lo. Aí vem aquela questão de, mas mãe, todo mundo tem. Mãe, todo mundo na minha sala tem um celular. E aí a gente faz o quê? A gente se sujeita a essa chantagem emocional ou a gente faz o papel de proteção. Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel, mãe, pai? Às vezes o avô, às vezes a avó, né? O nosso papel é proteger o nosso filho. Nós temos que proteger os nossos filhos. Então, o nosso papel, eu ia dizer, o nosso papel é adicionar. O nosso papel é proteger os nossos filhos de todo e qualquer ataque externo, certo? Nós temos que... Te prepara aí, Benção, que eu vou já te colocar. Certo? Os nossos filhos, eles precisam se sentir protegidos, tá? Muitas vezes os nossos filhos, eu estou falando de crianças, tá? Estou falando de crianças, eu estou falando de crianças menores de idade, de crianças indefesas, onde os pedófilos... Gente, eu já vi histórias de pessoas da nossa igreja, menininhas de 10... Quantos anos ela tem? Acho que ela tem uns 10 anos, onde ela está sentadinha assim de perninha aberta. Não pode, sabe? Posições onde as crianças expõem o seu corpo. Meu irmão outro dia tirou uma foto, tá até no meu Instagram, o Levi brincando com a minha sobrinha sentadinha numa bacia cheia d'água, e o Levi pegava o baldezinho d'água e jogava na cabeça dela, pegava... E ela estava só com a partezinha de baixo do biquíni, ela estava brincando na varanda da casa. E meu irmão tirou algumas fotos e me mandou. Eu disse, eu posso colocar no Instagram? Porque não dizia respeito ao meu filho, mas, né? Aí ele disse, pode, mas essa daqui não coloca. Aí eu coloquei uma figura cobrindo, né? E coloquei. Aí ele disse, pronto, assim pode. Quer dizer, eu tinha autorização do pai. Mas são pequenas coisas que a pessoa olha e diz assim, isso é bobagem, mas não é, sabe? São pontos que nós temos que ter cuidado, porque Satanás não está brincando. Os pedófilos, infelizmente, são assuntos que a gente não costuma falar na igreja, mas são mentes imundas, sabe? São mentes corrompidas pelo mal, pela maldade, por tudo que há de ruim, né? Enfim, então, a função de nós pais é proteger. Então, proteger. Outra função importante que os pais estão negligenciando, eles dizem assim, não, ele pode ir dormir na casa da amiguinha, ele pode ir dormir na casa do amiguinho. Você conhece quem são os pais? E às vezes conhecendo, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu conheço uma pessoa do meu convívio íntimo, que ela foi dormir na casa de uma amiga que é a mãe, a filha, a mãe, as duas filhas e essa pessoa, essa pessoa que a gente conhece. E ela de noite foi beber água e ela foi assediada, né, por um parente da dona da casa. Quer dizer, essa pessoa já era um pouco mais velha e ela soube como reagir. Mas isso era uma atitude comum desse parente.
ele comumente agia dessa forma. Ele assediava. Ela já era adulta, sabia como se... Adulta não, ela já era grande, ela sabia como se defender, mas mesmo assim, né? Mesmo nós, mulheres adultas, a gente sofre um assédio assim, é difícil de lidar com aquilo, né? Imagina uma criança muito pequena. Então, nós temos que dar todas as instruções, ensinar os nossos filhos. Nós estamos em guerra, igreja. Nós estamos em guerra. Então, o que é que acontece? Nós temos que entender que nós estamos em guerra. O inferno está todo estruturado para atacar as nossas famílias, para tirar, para roubar, matar, roubar e destruir. Sabe? Ele não está brincando de boi da cara preta. Ele é o próprio, sabe? E muitas vezes eu acho, ontem eu estava conversando até com o Júnior, Francilene, lá na igreja, eu não, né? Tinha uma turma ali, a gente conversando, e ele dizendo que, falando a respeito, né, do menininho, né, que desapareceu domingo, e quando ele apareceu novamente, ele já foi só o corpo, que Deus console, né, a família dessa criança, e se é que eu posso dizer, pelo menos o corpo apareceu, e essa mãe tem, de certa forma, o consolo de saber que essa criança está com o Senhor, né? Que essa criança está com o Senhor. Pior seria se o corpo não tivesse aparecido. E aí fica aquela angústia de onde meu filho está. Ele está bem, ele está sendo cuidado, ele está protegido, né? Então, que o Senhor console essa família, não somente os pais, mas irmãos, primos, parentes, avós, amigos da escola, né? Eu tenho uma filha da mesma idade e nós sentimos muito, 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 muito por essa perda. Amém? Então, é a questão de proteger. E ontem a gente conversando com o Júnior, ele disse, muitas vezes o Pedro vai, eu acho que o Pedro tem entre 10 e 12 anos, eu acho que ele tem entre mais ou menos essa idade, e ele vai de bicicleta até a esquina, e o Júnior já diz, volta, Pedro, daí tu volta. Por quê? Porque se lá na esquina um carro para e coloca ele, não dá. Até que você entenda, né? Até que o seu cérebro, 12, pronto, tem 12 anos, até que o cérebro organize a ideia do que está fazendo, ele entre, pegue a chave, abra o carro e vá. Deus o livre, né? Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dos nossos filhos nesse momento. Mas a nossa função é proteger. Eu não vou nem dizer que é a mais importante, todas elas são, né? Eu acho que a mais importante é a instrução, é a educação em todos os sentidos, o de instruir, né? Instruir os nossos filhos para a vida. Nós, cristãos, não instruímos nosso filho para o mundo. Amém? Os nossos filhos não são instruídos para o mundo. O mundo é maligno, o mundo é perdido, o mundo não tem esperança, tá? O mundo e nada que há nele é para nós. Amém? Nós somos pessoas aqui com passaporte em nome de Jesus, carimbado. O nosso passaporte está carimbado para morar nas mansões celestiais. Amém? Então, o que é que nós temos que fazer? Instruir os nossos filhos para a vida. Para a vida. A vida, e temos que instruir os nossos filhos para eles irem, para levarmos eles a Cristo. Essa é a principal função. Então, quando eu protejo meu filho e eu digo a ele, filho, ontem eu estava voltando da igreja, a gente conversando, e eu dizendo para o meu esposo, meu filho, eu aconselhando a pessoa que estava passando por fortes dificuldades financeiras, e eu dizendo para essa pessoa, eu digo, olha, eu não sei o que lhe dizer. Então, eu não sei como a pessoa consegue viver. Eu aconselhando essa pessoa com fortes dificuldades financeiras, e eu dizendo, e é ele desesperado, essa pessoa completamente desesperada, sem saber o que fazer, e agora eu faço o quê?
muita conta chegando e aí eu, calma. Aí eu disse, olha, quando eu estou aflita, quando eu estou preocupada, eu clamo a Deus. Mas quem não tem Deus, quem não crê que Ele é o provedor, quem não crê que Ele é o protetor, quem não crê que Ele é o salvador, faz o quê? Quem crê no Deus mamon, no dinheiro, faz o quê? Eu só creio no que eu tenho. Se eu não tenho, faz o quê? Então, quando eu instruo, quando eu ensino, como ele diz aqui, ó, ensine os seus filhos, ensine a persistência, com persistência a seus filhos, converse sobre elas. Elas o que? Essas ordenanças. Que ordenanças? Que eles devem amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós temos que ensinar isso para eles, e em todo momento nós ensinamos. Nós temos que ensinar na hora que eles vão dormir. Filho, ore e agradece a Deus o dia que passou. Por quê? Porque você está em casa. Agradeça porque você tem uma casa. Agradeça porque você tem uma cama, uma rede, um colchão no chão, um pano estirado no chão, não importa, mas você tem um chão para dormir, um teto sobre a sua cabeça, um ventilador, um ar-condicionado, um climatizador, uma janela aberta, uma porta ventilando, não importa. Mas você tem uma casa, você tem um teto, você tem proteção, você tem pais que cuidam de você. Não são perfeitos, mas você tem pais cuidando de você, sabe? Então, tudo isso são pontos que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Ontem eu estava assistindo uma live. Meu Deus, que maravilha! Quanta instrução, quanto conhecimento em tão poucas horas. Então, e nessa live, ela dizendo, ai meu Deus, agora falhou a memória. Mas enfim, você está lá com seu filho deitado, você ensina ele a orar, a dizer, Senhor, guarda meus sonhos. Senhor, obrigado pelo dia que acabou e pelo dia que o Senhor vai preparar para mim amanhã, sabe? Entregar a nossa vida por completo ao Senhor, da hora que dorme à hora que acorda. Senhor, obrigado pelo café da manhã. É só um café preto, não tem problema. É um banquete, tipo hotel, não tem problema. É bênção do mesmo jeito. Sabe, a tua barriguinha não vai estar vazia. Mas a tua barriguinha está vazia, glória a Deus. Mas nós cremos que a próxima refeição vai vir. Porque nós cremos no Senhor. E nós temos que instruir o nosso filho, instruir ele para a vida. Como é que eu instruo ele para a vida? Ensinando princípios, valores. Eu vou já falar de princípios e valores. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Ah, lembrei. Ela pega e diz assim, quando a gente ensina, eu fui ensinada dessa forma, respeite os mais velhos, né? Não é assim que a gente foi ensinado? Ela pega e diz assim, você ensina para o seu filho, respeite os mais velhos, né? Aí ela disse uma coisa muito importante: respeite os mais velhos que merecem respeito, que se dão respeito. Por quê? Porque tem adultos que não respeitam os mais novos, né? Eu sou do tempo onde tinha uma mesa com 6 lugares, a criança sentava lá na ponta. Criança não falava em roda de adulto. Hoje em dia, criança não sabe. Criança fala, criança corre no meio dos adultos. Então, o que é que acontece? Nós temos que ensinar os nossos filhos. Aí a gente pega e ensina o filho a respeitar um mais velho que chama ele de palavrão, tá? Eu não aceito uma criança, um filho meu chamando, sabe? Mas são princípios que nós temos que ensinar aos nossos filhos, a eles se valorizarem também. Hoje nós estávamos conversando a respeito de uma moça que tem um podcast e ela, a Ana Beatriz, contando uma história triste de um casamento que o cara simplesmente, ó, eu vou cuidar do meu pai, que está muito doente e tal, e quando ela vê nas redes sociais, ele dá foto com outra mulher. Que é isso? Aí ela liga, ele não atende, ela liga, ele não atende, ela fica insistindo. Ele diz, não, eu tô namorando e tô muito bem, tô muito feliz, não vou voltar.
Ela muito triste, muito abatida, porque foi um baque, sai da casa deles, só com algumas coisas. Bastava olhar, né? E a gente já entendia o recado, exatamente. E ela junta ali as coisas e sai, vai para casa da mãe, ficar uns tempos lá, porque casa de mãe é abrigo, né? E ela foi para lá buscar apoio, enfim, né? Consolo, e abandonou a casa. O que é que o cara já mostrou que era mau caráter? O que foi que ele fez? Foi lá com o caminhão de mudança e raspou tudo. Até os cachorros. O pai, o padrasto, que ela ensinou a filha a chamar o padrasto de pai. E aí, nesse divórcio maluco, ela liga e diz: pai, eu tô com saudade. Eu queria ir aí ver o senhor e os cachorrinhos, né? Porque eram todos uma família. Aí ele diz: eu não sou teu pai, e para tu ver os cachorros, tu vai atrás de um advogado. Eu não sei qual era a idade dessa criança, mas não importa, né? Quer dizer, o cara não tinha mau caráter, e aí nós pegamos essa história e fomos lá numa lição muito certa. Homem, homem que é homem, ele tem caráter. E ele mostra isso desde o início, tá? Ele mostra isso desde o início. E aí eu disse, a minha filha mais velha, ela tem um padrasto. Meu esposo é padrasto dela. Nunca permiti que a Ana Beatriz chamasse o Fábio de pai. Querer, eu já quis muito. Muito, muito, meu Deus, sabe? Mas não foi isso que aconteceu, né? A história que eu escolhi escrever para mim foi outra. A partir do momento que eu disse, aceito, Senhor, qual é a história que o Senhor tem para mim? Então, com tudo isso, eu vou instruindo a minha filha. Filha, homem que é homem, ele age de uma maneira diferente. Homem que é homem, ele nos honra, ele nos protege, ele cuida, ele tem posicionamento de sacerdote do lar. Agora, o que é que acontece? As pessoas não conhecem a Bíblia. Elas querem homens cristãos, elas querem homens tementes a Deus, mas elas sequer conhecem a Bíblia. Para dizer assim, peraí, deixa eu ver aqui, eu quero me comportar como uma mulher de Deus, mas como é que um homem de Deus se comporta? Para olhar para aquele homem e saber se aquele homem tem aqueles padrões, né? Então, o que que acontece? É complicado. É complicado quando eu vivo de uma forma onde eu nego, onde eu rejeito a palavra do Senhor, onde eu não ensino, como diz aqui Deuteronômio 6, a partir do 4, ame o Senhor, o seu Deus. Primeiro, eu não reconheço ele como meu Deus. O meu Deus é qualquer coisa, porque por qualquer coisa eu abandono o Senhor. Ontem eu estava conversando também com a Isolda e ela dizendo que uma pessoa chegou e disse, olha, tal coisa que eu estava orando muito não aconteceu, tal coisa que eu estava orando, tudo bem, Francilene, não tem problema não. Tal coisa que eu estava orando muito não aconteceu, então eu abandono, eu largo mão desse teu Deus. Eu tenho que ensinar para o meu filho, e eu ensino, não é falando. Tem uma frasezinha que diz que palavras convencem, exemplos arrastam, é uma coisa assim, né? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa parte aqui, esse versículo 5, não é para os filhos. Esse versículo 5 é para mim. Esse versículo 5 é para todas as mães, todos os pais, todos os padrastos, todas as madrastas, todos os avós, todas as avós, sabe? Então, quando eu instruo meus filhos para a vida e ensino a eles que, filho, você precisa estudar. Mãe, estudar não é legal. Não, filho, talvez não seja legal. Talvez você não ache estudar legal. Mas deixa eu te dizer, muito menos legal é uma vida de uma pessoa que não tem estudo.
sabe? Eu não digo você estudar, se você não tem essa vocação, estudar para medicina. Tá, não tem essa vocação, tudo bem, sabe? Mas estudar para saber o país onde você está inserido. Isso é uma tecla que eu vou bater. Bater assim, veementemente, sabe? Incisivamente. Saber de onde você vem e para onde você vai. De onde você vem é fundamental. Quais são as suas raízes? Qual é a origem? Como originou não só a tua família, não só como teu pai e tua mãe se conheceram, mas também como o teu país foi fundado. Quem são aqueles que chamam de herói? Sabe? Tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito fundamental. Tudo isso, meu Deus, como isso é importante para a nossa vida. Tudo isso é importante para nós instruirmos os nossos filhos na vida e na caminhada deles. E criarmos a proteção. Sim, vamos botar nossos filhos em bolhas. Se você prefere chamar assim. Sabe por quê? Porque Satanás não está brincando. Ele quer sim corromper tudo que tu está dizendo. Quando tu diz que roubar é errado, Satanás quer dizer que está certo. Quando diz que a polícia é legal, Satanás vem e mostra na televisão que não, que o policial mata, que o policial bate. Sabe? Os valores vão se invertendo. E se nós, hoje, não tivermos uma voz ativa, igreja, voz ativa dentro da nossa casa, nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Satanás não está brincando. Satanás não está brincando. Ele quer levar o teu filho para a prostituição, para a pornografia. Ele quer. Outro dia eu entrei sem querer, meu Deus do céu, olha, francamente, eu só uso o Facebook para fazer essas transmissões. Só. Muito raramente. Muito raramente eu navego por aqui. E sabe o que aconteceu? Um dia eu estava passando, aí tem o Watch TV, uma coisa assim, é onde vai passando, né, os vídeos que as pessoas fazem. Gente, tinha uma mulher. Eu olhei justamente o que eu falei, não coloca tua filha, não deixa tua filha sentadinha de perninha, foto, nem filmagem, nem nada, ela de perninha aberta. Nem teu filho, menino também não. Sabe, sem camisa, fazendo, com, sabe, qualquer coisa que dê duplo sentido, não permite. E aí, quando eu vi, essa moça estava sentada de uma maneira estranha, eu olhei, eu digo, meu Deus, essa moça não devia estar sentada assim. Gente, eu assisti mais alguns segundos aquele vídeo, mas eu fechei aquilo ali tão aperreada. Era... Quem já viu leilão de cavalo? Quem já viu? Fica aquele animal lindo, maravilhoso, passando, e ele fica passeando ali. Pronto, era praticamente aquilo ali. Só que não era um cavalo, era uma mulher. Ela se exibia de uma forma, e os comentários ridículos, baixos, imundos que iam aparecendo. Meu Deus, eu fiquei tão nervosa. Eu digo, meu Senhor, quando que eu coloquei essa mulher, ou esse perfil, quando eu aceitei esse perfil no meu Facebook, e tentando tirar, porque eu não sei usar, sabe? E quando a gente permite os nossos filhos acessarem Facebook, acessarem Instagram, acessarem TikTok, Vitória tinha TikTok, eu proibi. Está proibida, sabe? A gente permite que esse tipo de conteúdo chegue até eles. Então, a nossa proteção, a gente diz, olha, tu não vai para casa de fulano, porque eu já ouvi história que esse fulano gosta de mexer com criança, eu não tenho prova, mas eu já ouvi falar, tu está protegendo. Eu não gosto do jeito daquele homem, né? A gente não tem essas coisas, essa intuição, né? Intuição, o famoso Espírito Santo, né? E aí, quando a gente permite os nossos filhos terem acesso a Facebook, Instagram, TikTok, essas coisas todas, a gente permite que esse tipo de vídeo caia na mão dos nossos filhos. E aquela proteção vai toda por água abaixo. Porque às vezes o nosso filho está aqui sentado do nosso lado.
Quantas e quantas vezes a gente em pizzaria, a gente numa roda de conversa ali na igreja. Tem um horário que eu digo assim, ó, igreja não é lugar de celular, tá? Eu coloquei aqui, o próximo ponto que eu vou falar é isso. Mas igreja não é lugar de celular, igreja é lugar de você, como é que chama? Estar ali com os irmãos. Como é que é o nomezinho? Ai, meu Deus. Confraternizar, não. Viver ali em comunhão, né? Boa tarde, bênção. Então, o que é que acontece? Naquele momento ali, aí vão embora todas as crianças, e aí cada uma pega seu celular e senta. Beleza. Mãe, eu posso pegar? Pode. Ele está sentado ali do lado. O que é que impede? O que é que impede? Vai, peraí. O que é que impede dele acessar um vídeo daquele do meu lado? O que é que impede? E agora com esses fones de ouvido, é horrível, né? Então, muitas vezes, os nossos filhos estão sujeitos, estão expostos a coisas que fogem do nosso controle. E a gente acaba não conseguindo protegê-los, né? E antes era só a gente dizer, não, não vai brincar na rua. Mas agora não. Agora a rua vem para dentro da nossa casa. Mas deixa eu te dizer, esse controle ainda está na tua mão, sabe? Porque entra e sai da tua casa aquilo que tu permite. Ah, mas pronto, uma vez o meu pai, a Beatriz era bem pequena, meu pai deu um, como é que chama aquilo? Que toca sua música. Não sei como é o nome, esqueci. iPod. Deu um iPod para Ana Beatriz. Aí eu disse, tá certo, tudo bem. Aí ela ficava ouvindo música e tal, com fone de ouvido. De vez em quando eu pegava o fone, eu via para saber o que ela estava ouvindo. Tudo bem. Quando acontece que ele pega e dá um celular para ela. Eu fiquei constrangida, não deixei. Só que na minha casa entra aquilo que eu permito. Quando eu não permito, se eu disser não é hora das crianças terem celular, elas não vão ter. Hoje Beatriz já tem 23 anos, é uma mulher, mas na época, se eu dissesse não, não vai ter, ponto final. Sabe? Ponto final. Essa pandemia foi uma desgraça, porque ela abriu a possibilidade, porque era necessário, a possibilidade que os nossos filhos tivessem acesso a celular, né? Mas ainda está na nossa mão. Deixa eu te dizer, tu não precisa do amor do teu filho. Tu não precisa. Tem um vídeo muito bacana que fala sobre isso. Tu não precisa do amor do teu filho. Se tu achar que não é hora dele ter um celular, salva a vida dele, sabe? Deixa ele te odiar. Se ele já tiver uns 10 anos, como foi dito na live ontem, se ele tiver uns 10 anos, ele vai te odiar por uma semana. Mas depois, ele lembra o quanto que você é importante. E se você fizer isso com amor, sabe? Mas protege o teu filho. Protege o teu filho, sabe? Protege o teu filho de filmes, sabe? Coloca censura na tua televisão. Não deixa assistir qualquer tipo de porcaria. Não. Vá atrás, sabe? Ela diz assim, olha, tudo que a gente assiste na nossa casa tem propósito. E aí ela deu, não está aqui, ela deu o nome de dois filmes. Um é o Milagre Azul, onde ele fala justamente de princípios e de caráter e de como você ensinar o que é certo, sabe? Lá na nossa igreja, a gente tem a anotação que eles fazem na quinta-feira. As crianças que já sabem escrever, que já têm desenvoltura para compreender o que está sendo dito, a gente entrega um papel, um formuláriozinho, e eles fazem anotações do culto para manter a atenção deles ali. E aí, e tudo isso é revestido, tem pontuação, papapá. E aí o que é que acontece? Quando nós vimos, tinha um pai preenchendo o formulário pelo filho. E aí, o que é que tu me diz? Que princípios, que valores, que exemplo, que tipo de exemplo esse pai está dando a esse filho?
Que tipo de ensinamento esse pai está dando ao filho? Olha, quando tu não conseguir fazer, não se esforça, não. Pede ajuda a alguém, passeia. Só que todo mundo estava vendo. Isso é feio. Isso é feio. E isso não é um valor que se ensine a um cristão. E isso não é um exemplo que um pai dê a um filho. Sabe? É bem aquela história, eu estou devendo. O cobrador está ligando. Aí eu digo, manda dizer que eu estou ocupado. Porque eu não quero dizer a verdade. Não, amigo, eu estou devendo. Minha irmã, eu sinto muito. Eu ainda não tenho dinheiro. É a verdade. Não é o correto, mas é a verdade. Eu não vou ficar me escondendo, sabe? Ah, aí se a pessoa quer xingar, quer esculhambar, ela está no direito dela, né? Enfim, você está no seu de ouvir ou não, mas enfim. Então, uma das nossas funções é instruir os nossos filhos para a vida e levá-los a Cristo. Nós somos cristãos, sabe? Tu não tem filho pequeno, não tem problema. Vai para os teus sobrinhos, sabe? De alguma forma, se aproxima dos pais dessa criança, instrui essas crianças, esses pais a preservar as crianças. Eu escuto pessoas dizer assim: ah, o fulano não quer ir para a igreja, não. O fulano tem quantos anos? 25? Não. O fulano tem 3. Dá um desespero na minha alma. 3 anos de idade. 3 anos de idade? Não, amado, não. Nós temos que ter cuidado. Outra coisa, celular. O celular, como eu disse, ele traz o mundo, ele traz a rua para dentro da nossa casa, sabe? Existem diversos aplicativos que protegem os nossos filhos, sabe? Protegido mesmo só com o Senhor. Mas existem aplicativos que protegem, sabe? Não deixa a criança dormir com o celular ao lado. Não deixa. Não é saudável. Sabe? Um dia eu vou falar de experiência própria. Vitória tem 12 anos. Um dia eu peguei o celular dela, que de vez em quando eu faço isso. Batida, bora, passa o celular. Mãe, deixa. Não, não deixa nada. Passa o celular e eu vou olhar. Aí eu saio olhando histórico, eu saio olhando tudo, porque criança não tem privacidade. Não tem. Sabe? A privacidade é, sabe para quem? Para um casal. Para adultos que pagam contas. Criança não tem privacidade. Criança com privacidade faz besteira, ela não sabe lidar. Ela não tem como lidar. Você não vai ler ali o diáriozinho dela, né? Eu nem sei se criança hoje faz diário, mas você não vai ler ali, não, aquilo ali não. Mas o celular sim. Sabe? Sempre olhei o celular. Aqui em casa, em todas as portas tem chave. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É proibido trancar qualquer porta. Rondinelli já veio aqui. É proibido trancar qualquer porta. Não pode. Por quê? Não pode. Não pode. Vai trancar por quê? Não tem ladrão. Antes de entrar, a gente bate. Para que é isso? Sabe? Peguei o celular da Vitória. Sabe o que é que tinha? Exatamente, orar e vigiar. Sabe o que é que tinha no celular dela? O que uma garota pode fazer na internet às 2 da manhã. Vocês têm noção da quantidade de coisas que minha filha poderia ter sido exposta? O que uma garota pode fazer às 2 da manhã? As minhas pernas tremeram. Faltou o chão. Eu fiquei sem ar. Eu não sabia o que falar. Eu não fui nem olhar o que é que tinha sido procurado. Eu chamei e disse: filha, o que é isso? Ela: mãe, eu estava sem sono. Eu digo: amor, não faz isso com a mamãe. E fui conversar com ela. Então, nós temos que instruir, sabe? A quantidade de crianças, eu não estou falando adolescente, eu estou falando crianças, até 10 anos de idade, viciada em pornografia, o número é gritante. E deixa eu te dizer, existem estudos. Hoje, por sinal, eu vi na propaganda do YouTube dizendo, você tem noção do que é que pode acontecer
do que acontece no cérebro de uma pessoa que acessa pornografia 3 vezes por semana, uma pessoa que é viciada em pornografia, que ela tem acesso à pornografia todos os dias, o cérebro é danificado. O cérebro é corrompido. É algo tão maligno para um relacionamento, é uma coisa tão maligna que eu conheço pessoas que eu já aconselhei, eu não vou entrar em detalhes, mas pessoas que eu aconselhei, que o homem preferia se masturbar do que ter relação com a esposa. E tudo isso, muitas vezes, pode começar de um abuso e pode começar da pornografia. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que os nossos filhos fazem. Muito cuidado com o que os nossos filhos fazem. Instrua alguém. Pegue o link dessa conversa que a gente está tendo aqui, mande para alguém, sabe? Olha, teve um dia, eu fui lá para o Ministério Infantil, eu fui pregar lá para as crianças. E eu comecei a conversar. Aí eu perguntei que horas eles dormiam. Alguns mais distraídos, eu vou dormir meia-noite. Aí eu disse, a mãe de vocês dorme que horas? Às 9. E aí? Vitória teve um passeio, ia ter um passeio no colégio, onde era um acampamento, o colégio é muito grande, e eles vão, as meninas dormem num quarto, os meninos dormem no outro bloco e tal, e os monitores, né, os professores que vão para cuidar deles, dormem no outro alojamento. Ou seja, 2 horas da manhã, aquelas crianças estão soltas no colégio. Tem câmera, tem isso, tem aquilo, mas estão soltas. Aí eu disse, ó o dedinho, vai não, amor. Mãe, vai todo mundo menos você. Fim de papo. Proteger. Você vai tirar. Ela não falou isso, mas você vai tirar toda a minha diversão. Sinto muito. Eu prefiro você sem diversão do que você com a sua mente corrompida. Certo? Nossos filhos não precisam desse tipo de coisa. Sabe o que é que você faz? Você quer dar momentos inesquecíveis para o seu filho? Sente do lado dele. Pegue uma revistinha, imprima uns desenhos no seu computador e vá colorir com ele. Sabe? Vitória me chama para ir jogar. Ai, meu Deus do céu, eu tenho horror jogar aquilo ali. Vou jogar com ela. Mãe, não sei o que. Eu digo, menino, o que é isso? Vou jogar Roblox com ela. Menino, o que é isso? É uma galinha, isso é um cachorro. Aí ela começa a rir. Não, mãe, não é cachorro, não, mãe. Isso é uma galinha, e não sei o que, sabe? Tudo isso. Vamos passar aqui para o próximo ponto. Amigos e namoro. Sabe? Com quantos anos você pretende falar para os seus filhos sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre sexo? Com 12 anos? Com 12 anos ele te dá uma aula, sabe? Com 12 anos ele te dá uma aula, a menos que você realmente crie seu filho nessa bolha, né? O mundo diz bolha de um sentido pejorativo, mas eu não estou falando em sentido pejorativo. Confesso que até nos dias esse pecado me chama. Lembro que fui despertado para a pornografia aos 10 anos de idade. Tá vendo? 10 anos de idade. E se você fizer uma enquete, você vai ter uma triste surpresa. Triste surpresa, que muito provavelmente as crianças que você conhece já tiveram acesso à pornografia. Instrução que nós temos que dar. E temos que dizer para ele, olha, papai está saindo para trabalhar. Eu digo isso para os meninos. Eu digo, olha, filho, Vitória bota a mesa, Levi guarda os leites, Levi faz isso, Levi faz aquilo, Levi leva os papel higiênico para o banheiro, Levi guarda os leites, Vitória estende a roupa, Beatriz faz o café da manhã, lava a louça do jantar. Cada um tem uma coisa aqui em casa. E o papai não vai lavar louça no final de semana? Não, o papai não vai lavar louça. O papai trabalha a semana inteira trazendo comida e sustento para nossa casa. Papai leva e traz vocês do colégio.
Ou seja, eu, como esposa, eu tenho que valorizar o trabalho do meu esposo, a posição, a postura dele. Se eu, como mulher, se eu, como esposa, se eu, como mãe, digo, um traste desse lá faz nada, tu não tem coragem de guardar nem teu sapato. E aí? Como meus filhos vão respeitar se eu não respeito? Né? É tudo isso. Então, amigos, instrua seus filhos como escolher os amigos. Nós não somos escolhidos. Eu não sou uma pessoa que eles me escolhem. Não, eu escolho com quem eu vou andar. Com quem eu vou andar? Eu vou andar com aquelas pessoas que pensam igual a mim. Ou que estão níveis acima. Eu ando com pessoas que me levam mais próximas do Senhor. Eu ando com pessoas que me fazem ser uma pessoa melhor. Eu ando com pessoas que dizem assim, Georgia, tá errado. Você não pode agir assim. Eu ando com pessoas que falam coisas que eu fico assim, meu Deus, o que é que essa pessoa está falando que eu não estou entendendo nada? Aí eu venho e anoto. Eu vou e anoto. Dentro da minha bolsa tem um bloquinho que, por sinal, a Lígia me deu. Tem um bloquinho. E eu anoto. Chego em casa, eu pesquiso. O que é que essa pessoa está falando que eu não sei? Ela está me levando a um nível acima. Eu não vou andar com pessoas que não me acrescentam nada. Com as pessoas que me tiram da presença do Senhor. Não. E eu tenho que ensinar os meus filhos. Pessoas, eu digo, filha, você tem que se sentar com aqueles que tiram nota 10. Você tem que se sentar com os filhos que obedecem os pais. Você tem que se sentar com aquelas meninas que servem na igreja. Servem porque amam e não porque os pais obrigam. Servir na igreja não significa santidade, viu, igreja? Servir na igreja não significa santidade. Infelizmente, uma coisa não está ligada, infelizmente, uma coisa não está ligada à outra. Então, você já ensinou o seu filho diante daquela quantidade de pessoas. Outro dia, quando eu vi a Vitória, estava com... As meninas tinham feito um videozinho. Era ela e mais duas amigas, sabe? Então, eu disse para... Quando eu vi a Vitória, olha, mãe, morrendo de rir, vai me mostrar um vídeo que a amiga dela tinha feito com elas. Aí, quando eu vi, eu disse, nós temos três amigas. Não tem esse videozinho que passa, né? São três amigas. Aqui é não sei o que, não sei o que, aqui é não sei o que lá, aqui é egoísta. A egoísta era a Vitória, minha filha. Aí eu disse, não. Aí ela começou a rir, não tá legal. Eu digo, não, filha, não tá legal. Você não é egoísta. Você não é egoísta. Embora, vamos dizer que ela fosse, certo? Embora naquele vídeo dissesse uma coisa que ela é. Não, filha, você não é isso. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Nós temos que instruir os nossos filhos a não seguirem o conselho dos ímpios. Os ímpios não são bons amigos. E nós escolhemos os amigos. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Gente, o filho nasce como um celular. Só que quando... Como um celular é ótimo. Sabe o celular quando você compra? Quando você compra o celular, ele já vem com vários aplicativos. O filho não vem, não. O aplicativo que vem instalado no nosso filho é o de chorar, o de fome, o de fazer número 1 e fazer número 2. Pronto, são esses os aplicativos de fábrica. Não tem quando a gente restaura? Restaura a configuração original de fábrica. Pronto, é isso. Mas ensinar, não seguir o conselho dos ímpios é algo que eles não sabem. Eles acham legal aquele menino que faz isso, aquilo, aquilo outro, até você dizer aquele menino que age assim, 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 não é legal de seguir. Filho, você acha correto isso? Sabe? Então, assista filmes com eles, sabe? Peppa é um filme. Um dia o Levi assistia. Quando Peppa chegou até a Vitória já era grande e não tinha tanto interesse. Não sofreu influência. Mas o Levi, quando eu vi, o Levi estava olhando para o pai dele e dizendo, papai bobinho. Aí eu, E isso foi dito na live de ontem, viu, Rondinelli? Isso foi dito na live de ontem.
Exatamente a mesma coisa. Eu disse, não. Seu papai não é bobinho e não fale assim com seu pai. Respeite. Respeite seu pai. E aí ele pega e diz aqui no Salmo 1º, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Sabe, aquela roda onde as pessoas sentam para falar de pornografia, sentam para dizer como é que foi a noite de ontem, quem pegou quem, como foi, o que fez. Não senta, sabe? Quem está pegando quem. Nessa roda, a gente não pertence. Então, diga para o seu filho com todas as letras, filho, você não pertence a isso. Esse mundo não é seu. Você não foi criado. Nós temos que instruir os nossos filhos que vocês não foram criados para esse mundo. Então, aí ele diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medite dia e noite. Mas o teu filho precisa te ver debruçado em cima dessa lei. E você meditando, e você falando dia e noite a respeito dela. Sabe, não tem nada mais gratificante. Um dia a Vitória disse assim, eu não lembro. Nós estávamos jogando. Nós temos aqui, tem o jogo, não tem aquele jogo Imagem e Ação? Nós temos o jogo Bíblia e Ação. É um jogo que existe, que vende no mercado, no comércio e tal. E nós estávamos jogando. No dia aqui, depois do café da manhã, no domingo, a gente espalhou aqui, a gente jogando, e a gente ria tanto. Num jogo desse é que a gente percebe que a gente não sabe nada de Bíblia. Né? Quem foi, não sei o quê, aí ficou um olhando para a cara do outro, nunca ouvi esse nome, e a gente ria, e não sei o quê, uns nomes, nossa, eu acho que eles vão assim no oculto e no escondido da Bíblia, sabe? Gente, mas muito divertido, a gente brincando, se divertindo, e aí perguntaram lá, não sei o quê, quem era a pessoa que você conhecia que mais lia a Bíblia? Aí a Vitória disse assim, a mamãe, é claro. Vocês têm noção de como eu enchei, como eu fiquei inchada, como a gente dizia, né, cheia de perna. Quem é a pessoa que você conhece que mais lê a Bíblia? A mamãe. Oh, Jesus. Ao mesmo tempo, veio aquele peso, aquela responsabilidade, sabe? De quem você conhece, Rondinelli? Quem você conhece, Lígia? Quem você conhece, irmão Neto, que mais lê a Bíblia? Qual é a pessoa que, quando você olha, você diz assim, aquela pessoa é cristã, é um autêntico cristão, sabe? É muita responsabilidade, mas é essa visão que nossos filhos têm que ter. Logicamente, uma visão verdadeira, mas, e eu disse para ela, filha, eu gostaria de ler muito mais do que o que eu leio. Eu leio muito pouco para o que eu gostaria de ler. Eu gostaria de realmente meditar nessa lei dia e noite. Aí continua, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Oh, glória! E isso é uma certeza, é uma instrução que você pode dar ao seu filho. Que no tempo certo, você plantado no lugar certo, você estando no lugar certo, tudo que você fizer, meu filho, vai prosperar. Hoje no café da manhã, nós estávamos conversando e a Vitória dizendo: "O quê? Não, papai. O senhor não vai poder tomar café comigo todos os dias." Aí ele disse: "Por quê, filha?" Que ele disse: um dia eu tomo café na casa da Vitória, outro dia eu almoço na casa do Levi. Vai ser ótimo. Aí ela disse assim: "Não, o senhor não vai poder tomar café na minha casa porque eu vou morar no Japão." Aí eu, what? Eu, opa, como Japão? Não, Japão é muito longe. Japão é muito longe, não dá para ir 2 vezes por ano. Não, que é isso e tal. Ela disse: "Eu vou fazer missões." Eu digo: "Puxa, mas logo no Japão?" Aí ela ainda disse assim: "Eu vou com o meu jatinho particular." Eu digo: eu acho que ela não sabe muito bem como é a vida de um missionário. Aí deixa ela sonhar que Deus realiza, né? Nesse caso, não, perdão, Salmo 1º, versículo 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
Então é isso, irmãos, que nós temos que ensinar. Princípios, valores, mostrar para os nossos filhos, porque eles já veem, eles observam, eles estão observando a nossa vida, eles estão vendo. Não adianta eu dizer para os meus filhos, haja honestamente, quando eu trapaceio e quando eu roubo o dízimo. Não adianta eu dizer para os meus filhos serem honestos e não pescarem, não colarem na prova, mas eu não ajo corretamente com o irmão, sabe? Quando eu escondo, quando eu minto, quando eu fofoco, quando eu levo, sabe? São princípios inquestionáveis, sabe? Os princípios de instrução da vida cristã para os nossos filhos são valores que nós não... inegociáveis, é esse o termo. São valores inegociáveis, sabe? Nós temos que instruir os nossos filhos e mostrar para eles o que é correto e proteger. E entender que cada coisa, como ele diz aqui, é como a árvore plantada à beira das correntes, dá fruto no tempo certo. Não adianta eu querer comer manga na época que não é manga. Eu não vou encontrar, menos que eu tenha uma fruta congelada, mas eu não vou conseguir colher. Cada coisa tem seu tempo de acontecer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados? Mais uma vez, eu gostaria que vocês apresentassem em oração aquela família, né? Não somente ela, porque eu acredito que muitas outras famílias, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Não somente a Deus, né? Porque essa família que perdeu esse meninozinho, né? Que infelizmente apareceu e ele apareceu, estava morto, né? Cleidson, uma coisa assim, de 12 anos, e, né? Difícil. Mas que o Senhor console, né? Que nós estejamos em oração por essa família e que Deus cuide deles de uma maneira assim sobrenatural, que Deus venha consolar. Algumas pessoas me disseram que foi um acidente, né? Que a criança morreu de um choque. Que tenha sido isso, que ele tenha realmente sido poupado, que Satanás não tenha tocado na vida dessa criança, né? E que nós sabemos que ele está com o Senhor, né? Então, que realmente o Senhor venha consolar. Amém? Senhor Deus, amado Pai, te apresentamos, Senhor, a família dessa criança e todas as nossas crianças, Pai. A pequena Antônia Lix, Pai, o Jonas, os sobrinhos da Lígia, a família do irmão Neto, Senhor, filhos, sobrinhos. Eu não sei se ele tem filhos pequenos, mas os filhos adultos também, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados, Pai. Os nossos pais, os nossos... Cuida, Senhor, de cada um dos nossos. Eu te peço, Senhor, hoje em especial, Pai, pelas crianças. Que tu venha, Senhor, acampar os teus anjos, que tu venha guardar, Senhor, livrar, Pai, os nossos filhos, as nossas crianças de qualquer investida maligna, Pai. De qualquer investida diabólica, Senhor, contra a vida, a saúde, a sanidade, a inocência das nossas crianças, Pai. Deus, que nós estejamos, Senhor, posicionados, Senhor, como verdadeiros guerreiros, como atalaias a proteger, a guardar e a preservar a vida dos nossos filhos. Deus nos ensina, Senhor. Muitos de nós, Pai, não tiveram instruções, Senhor. Não tiveram exemplos, Pai, dentro de casa. Mas, Senhor, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela vem a nos ensinar e a nos instruir. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que se sentem desamparadas, que se sentem, Senhor, sem um exemplo a seguir. Eu te peço que tu levante servos e servas, homens valorosos, Pai, a servir de exemplo para essas pessoas, Pai. Mulheres virtuosas, a servir de exemplo para essas esposas, para essas mães, Pai. Eu te peço, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas a consolar, a dar conforto, a dar abrigo, Senhor, a dar refúgio a essas crianças que tanto precisam, a cada um de nós. É assim, Pai amado, que eu oro e te agradeço.
E te peço, Senhor, cuida da nossa nação. Não deixa, Senhor, que demônios venham se apossar, Senhor. Venham criar leis, criar regras, Pai, para destruir, Senhor, e dirigir a nossa nação. O Brasil é do Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Meu amado, que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz do Senhor, um final de semana, na presença do Senhor. Que Deus te use. Leve essa palavra para mais alguém. Nada do que eu falei aqui é novidade. Nada do que eu falei aqui é surpresa para você, eu tenho certeza. Mas a gente apenas organiza as ideias, leva adiante em nome de Jesus, abençoa a vida de alguém, compartilha esse link para a glória do Senhor. Fica na paz. Até o dia que o Senhor mandar novamente.